Já pensou ter um Android só para fazer sua lição de casa? Mas e se ele também pudesse escrever seu TCC e tirasse só nota 10? Ou que tal um robô pedagógico para corrigir aquelas provas, liberando seu fim de semana de lazer, sem peso na consciência? Mesmo as ficções mais ousadas não imaginariam o momento atual em que estamos vivendo. A inteligência artificial promete revolucionar o mundo, em especial a forma como aprendemos e ensinamos. Desde professores usando inteligência artificial para corrigir trabalhos até a crescente dependência de apps digitais, surge a questão: a inteligência artificial está comprometendo o raciocínio crítico dos estudantes? Com uma crescente digitalização da educação, ferramentas inovadoras como o chat que prometem transformar a maneira como os alunos interagem e recebem suporte em suas jornadas. Assistentes de ensino potencializados por inteligência artificial, como os aplicativos Gil Watson, Cogni e Brain, estão na vanguarda dessa revolução. Estas plataformas, equipadas com algoritmos avançados, criam aulas individualizadas disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais do que meros chatbots, essas ferramentas representam a confluência da tecnologia e pedagogia, dando a assistência que os alunos precisam para alcançar o sucesso acadêmico. É uma promessa grandiosa, mas será que a inteligência artificial está realmente ampliando nossos horizontes ou será que ela vai, em um processo sem volta, acabar limitando nosso pensamento crítico? Como já dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Enquanto a inteligência artificial se entrelaça com a educação, nos vemos à beira de um salto tecnológico. E ao olharmos o vasto horizonte de possibilidades, devemos perguntar: que futuro queremos mostrar? O ChatGPT oferece respostas rápidas e precisas, mas a dependência excessiva na inteligência artificial pode comprometer o aprendizado. Professores ao redor do mundo já estão adaptando seus métodos de avaliação, incorporando mais trabalhos em grupo e avaliações orais, para garantir que os alunos realmente compreendam o material. Com a inteligência artificial, estamos entrando em uma era de hiperinformação, onde o acesso ao conhecimento é quase ilimitado. Mas, com tanta informação e tanto poder de ação ao alcance, como separar a qualidade da quantidade? A sobrecarga de estímulos intelectuais pode levar a uma paralisia de análise, onde os alunos se sentem oprimidos e incapazes de perceber o que é verdadeiramente valioso. Tanta conveniência pode ser uma faca de dois gumes, incentivando uma zona de conforto e desencorajando o pensamento crítico e a pesquisa autêntica. Por exemplo, plataformas de aprendizado adaptativo usam algoritmos para analisar o progresso do aluno e ajustar o conteúdo de acordo. Isso torna o aprendizado mais eficiente e específico, dando a cada aluno o suporte necessário. Outro grande benefício trata das tarefas repetitivas. Os professores e administradores escolares gastam uma quantidade enorme de tempo em processos que a inteligência artificial pode automatizar, como a correção de provas e a gestão de horários, permitindo aos educadores se concentrar mais no ensino. Chatbots e assistentes virtuais com inteligência artificial podem responder a perguntas frequentes de alunos, ajudar a resolver problemas e prover recursos adicionais. Isso não só melhora a experiência da aula, mas também reduz a carga de trabalho dos educadores. Mas nem tudo são flores. Apesar dos benefícios, a implementação da inteligência artificial na educação também apresenta desafios. Muitas instituições educacionais, especialmente em áreas menos desenvolvidas, podem não ter a infraestrutura tecnológica necessária para implementar soluções de inteligência artificial. Com a inteligência artificial coletando e analisando dados dos alunos, surgem também preocupações legítimas sobre privacidade e segurança dos dados. Há ainda o risco de que alunos e educadores se tornem escravos da tecnologia, negligenciando habilidades humanas essenciais. São os dois lados da mesma moeda, onde por um lado a inteligência artificial tem o potencial de personalizar o aprendizado, adaptando-se ao ritmo de cada aluno. Mas por outro lado, quando um professor recorre à inteligência artificial para corrigir trabalhos, corremos o risco de perder a nuance humana e a compreensão contextual. Ou seja, o que ganhamos em eficiência, podemos perder em empatia e entendimento. Outra grande preocupação é o aumento do tempo de uso de tela entre os estudantes, especialmente com a crescente ênfase em chatbots educacionais, como o ChatGPT. O uso prolongado de telas tem sido associado a vários problemas de saúde, incluindo fadiga ocular, distúrbios do sono e até mesmo problemas posturais. Sem falar que a interação constante com chatbots pode limitar as interações humanas básicas no desenvolvimento socioemocional dos jovens. A comunicação face a face, a colaboração em grupo e as atividades presenciais práticas são componentes cruciais que não devem ser relegados. As escolas precisam encontrar um equilíbrio, integrando a inteligência artificial de maneira que complemente, e não substitua, as formas de ensino tradicionais.
É crucial que as instituições educacionais sejam conscientes dos potenciais desafios e trabalhem para mitigar os impactos negativos do aumento do tempo de tela e da dependência excessiva da tecnologia. A tentação de usar a inteligência artificial para trapacear em trabalhos e exames é real. No entanto, algumas instituições estão tomando a iniciativa de ensinar os alunos a usar a inteligência artificial de forma ética e transparente, garantindo que a tecnologia seja uma ferramenta de apoio e não um atalho para o sucesso. O caso do professor que usou inteligência artificial para corrigir trabalhos e foi demitido levanta preocupações sobre a justiça e a eficácia dessa abordagem. Com a sedução de respostas imediatas, será que ferramentas como o ChatGPT podem acabar nos impedindo de mergulhar em um tópico? Talvez em nossa busca por eficiência, podemos estar sacrificando a profundidade de compreensão. Outro caso recente nos Estados Unidos, envolvendo uma aluna acusada injustamente por um software anti-plágio com detector de inteligência artificial, gerou debates intensos sobre a validade de punir alunos e docentes com base exclusivamente nas ferramentas de inteligência artificial. Segundo uma matéria do Washington Post, a respeitada ferramenta Turnitin foi submetida a uma prova de fogo, mostrando imperfeições significativas em sua análise. Para os estudantes, a possibilidade de serem acusados de colarem com inteligência artificial é especialmente assustadora. Como relata a estudante californiana acusada injustamente Lucy Goetz, não tem como provar que você não colou, a não ser que seu professor conheça seu estilo de escrita ou confie em você como aluno. Eric Wang, o vice-presidente de inteligência artificial da Turnitin na época em que a matéria foi escrita, esclareceu a técnica por trás do detector de UA. Segundo ele, sistemas como o ChatGPT funcionam como uma versão avançada do recurso de autocompletar de texto, buscando a palavra mais provável a seguir. O detector Turnitin, por sua vez, identifica quando a escrita é consistentemente média demais. Explica Wang, ainda soa bastante vago e indefinido. O problema se amplifica em áreas de estudo como matemática e relatório científico, já que é comum os autores seguirem um padrão de discurso. Isso acaba tornando mais frequentes os falsos positivos, quando acusam o uso de inteligência artificial. A situação se complica ainda mais quando se trata de defender os alunos, ficando a palavra deles contra o software, sem meios concretos de prova. Muitos questionam se é justo punir com base em uma medida potencialmente falha. Talvez não exista uma solução definitiva para esse dilema no curto prazo. Os aplicativos e serviços que prometem identificar se um conteúdo foi ou não gerado por inteligência artificial têm resultados variados, sendo melhores as ferramentas pagas como a Originality.ai, com pacotes mensais ou por contagem de palavras. Mas será que a detecção de inteligência artificial é realmente infalível? A resposta, surpreendentemente, é não. Em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos, ainda tropeçamos em obstáculos inesperados. Por exemplo, conteúdos genuinamente humanos podem ser erroneamente sinalizados como gerados por inteligência artificial. Imagine um estudante dedicado, que passou noites em claro elaborando sua dissertação, só para ser acusado de plágio por um detector de inteligência artificial. Ou pense nos criadores originais, cujo trabalho é misturado e regurgitado por ferramentas de inteligência artificial, sem o devido crédito. E não podemos esquecer dos perigos da desinformação, onde a inteligência artificial, em sua busca insaciável por nos prover conteúdo, pode perpetuar vieses preconceituosos e inverdades. A ironia é palpável, pois da busca por regular a autenticidade e integridade, corremos o risco de desacreditar vozes genuínas. Estamos navegando novas marés tecnológicas. Assim, tanto educadores quanto alunos precisam ser equipados não só com ferramentas, mas também com discernimento crítico, para sabermos separar o joio do trigo. No fundo, a verdadeira aprendizagem nasce da curiosidade. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta valiosa, mas o desejo de aprender deve vir do estudante, com respostas ao alcance de um clique. Como garantir que a chama da curiosidade não seja extinta pela conveniência da inteligência artificial? Como despertar e nutrir o desejo genuíno de aprender e a paixão pelo aprendizado? Nesse sentido, por mais avançada que seja a inteligência artificial, ela não pode substituir a interação e o feedback humano. A empatia, o entendimento e a orientação de um educador são insubstituíveis. A troca interpessoal é uma parte crucial do processo de aprendizado. Apesar de a inteligência artificial prover respostas
ela não pode substituir a orientação, o feedback e o suporte que seu professor ou professor oferece. Com a automação ameaçando muitos empregos, a educação terá que se adaptar ao preparar os alunos e profissionais para o mercado de trabalho em constante mudança. A inteligência artificial pode ser tanto uma ferramenta quanto um obstáculo nesse novo paradigma. Também corremos o risco de criar um sistema educacional despersonalizado, onde os alunos são vistos como pacotes de dados a serem otimizados, ao invés de indivíduos únicos com paixões, interesses e necessidades. A magia da personalização não deve levar a uma padronização, onde todos recebem as mesmas respostas corretas. E se esse conteúdo está sendo valioso para você, já dá o like nesse vídeo que isso ajuda muito nosso canal. E se você quer fazer parte da nossa revolução, já se inscreve no Jornada IA para ficar por dentro em primeira mão. Já existem alguns casos de sucesso de empresas como a Dreambots e a Knelton, e plataformas de aprendizado adaptativo, como o Palit, Chrome 01 e DashDefacts 101, que estão revolucionando a educação. Usando a inteligência artificial para analisar o desempenho dos estudantes, essas plataformas se adaptam em tempo real, criando caminhos de aprendizado dinâmicos. Ao rastrear o progresso individual, identificando tanto os pontos fortes quanto as áreas de dificuldade da pessoa, as IAs elaboram um roteiro educacional sob medida. O resultado? Alunos empoderados, que entendem seus potenciais e limitações, recebem uma orientação alinhada com seu estilo pessoal de estudo. Todos concordam que a matemática é um desafio para muitos alunos, mas a Carnegie Learning quer mudar esse cenário com seu tutor matemático otimizado por inteligência artificial. Os estudantes recebem feedbacks instantâneos e específicos, ajudando a compreender conceitos complexos e aprimorar suas habilidades. Tudo isso, claro, através de um diálogo natural. Quando se trata de tradução, bem sabemos da necessidade de adquirir conhecimento em um segundo idioma, especialmente o inglês. Aplicativos de tradução baseados em inteligência artificial, como o Google Translate, tornam-se aliados poderosos nesse processo, permitindo aos estudantes acessar conteúdos em diversas línguas, quebrando barreiras linguísticas e ampliando horizontes educacionais. A promessa da inteligência artificial na educação representa uma oportunidade de democratização do acesso e de uma inclusão sem precedentes. Independentemente de suas origens ou circunstâncias, todos os alunos merecem acesso igualitário ao conhecimento. Apps de reconhecimento de fala, como a Nuance, que transcrevem até 160 palavras por minuto, estão se tornando aliadas indispensáveis para estudantes com dificuldades de escrita ou necessidades especiais de acessibilidade. Essas são apenas algumas das inúmeras aplicações da inteligência artificial no campo educacional. À medida que a tecnologia avança, é certo vermos ainda mais inovações mudando completamente a forma como aprendemos e ensinamos. Em um mundo cada vez mais digital, como traçamos a linha entre a tecnologia como ferramenta e como muleta? A inteligência artificial, por mais avançada que seja, ainda tem suas limitações. Ela pode não entender completamente um contexto, pode perpetuar vieses e estereótipos e, em alguns casos, pode até prover informações imprecisas, as chamadas alucinações, onde há casos em que a inteligência artificial simplesmente inventa fatos. A construção dessas IAs é extremamente delicada, onde não só a ordem dos fatores altera o produto, mas pequenas inconsistências na preparação dos dados podem ter um efeito cascata negativo. As máquinas aprendem com base nos dados fornecidos. Mas, e se esses dados refletirem nossos próprios preconceitos e limitações? Claramente é essencial que os alunos aprendam a abordar as respostas da inteligência artificial com um olhar crítico. A inteligência artificial na educação deve ser uma lente de aumento, não um espelho que só reflete nossas falhas. Então, como garantir uma avaliação justa e imparcial? Foi assim desde a introdução de calculadoras até a internet. A inteligência artificial está destinada a se tornar uma ferramenta padrão na educação. Os educadores terão que abraçar a causa e aprender com as revoluções educacionais anteriores se quiserem integrar a inteligência artificial de forma que amplifique e não diminua a capacidade dos alunos de pensar criticamente. A rápida adoção da inteligência artificial na educação tem gerado debates em todo o mundo. Questões como colas, exames e direitos autorais são só a ponta do iceberg. Então, como a comunidade global vai abordar esses desafios? Com o avanço contínuo da tecnologia, podemos esperar soluções ainda mais inovadoras no cenário educacional. Desde a criação de ambientes de aprendizado virtual imersivos até a possibilidade de avaliações em tempo real, o potencial é vasto. Na próxima década, a educação vai sofrer revoluções significativas. Com o avanço das plataformas, podemos antecipar algumas transformações no ensino e ter aprendizado personalizado em larga escala.
A inteligência artificial permitirá aulas sob medida para os alunos em uma escala nunca antes vista. Plataformas de aprendizado adaptativo ficarão mais sofisticadas, mudando caminhos únicos, e tem apoio aprimorado aos professores. Assistentes de ensino e chatbots com inteligência artificial avançados serão integrados às salas de aula. Eles fornecerão aos professores insights em tempo real, ajudando a identificar áreas em que os alunos precisam de apoio. E tem avanços em acessibilidade. A inteligência artificial vai desempenhar um papel crucial na democratização da educação. Ferramentas de reconhecimento de fala transcrevem palestras e discussões, beneficiando alunos com dificuldades de escrita ou que necessitem de acomodações de acessibilidade. E tem métodos de avaliação em evolução. A inteligência artificial transformará a forma como avaliamos o aprendizado dos alunos. Sistemas de avaliação inteligentes irão analisar o desempenho dos alunos e fornecer feedbacks oportunos. Mas à medida que essas revoluções educacionais se desenrolam, certamente surgirão desafios imprevisíveis. Garantir a privacidade e segurança dos dados, manter práticas éticas de inteligência artificial e abordar questões de equidade relacionadas à adoção da inteligência artificial serão considerações críticas nessa jornada. Educadores, formuladores de políticas e partes interessadas devem todos colaborar para evoluir e aplicar o potencial da inteligência artificial ao benefício coletivo. Afinal, sempre haverá alguma lição de casa que nós humanos vamos ter de fazer. Com milhões de novos conteúdos sendo publicados diariamente, a capacidade de discernir e interpretar torna-se uma habilidade fundamental. O próprio Google, em sua sabedoria, já reconheceu que a autoria de conteúdos por inteligência artificial, por si só, não é um problema. O que realmente importa é a qualidade e a autenticidade do conteúdo. E é aqui que a educação entra em cena. Em vez de resistir à onda de conteúdo gerado por inteligência artificial, o setor educacional pode abraçá-la para aprimorar o pensamento crítico e a criatividade dos alunos. Ao invés de memorizar e repetir, os alunos do futuro serão treinados para analisar, questionar e criar. Assim se tornarão cidadãos informados e criativos, aptos a enfrentar os desafios do século XXI. Resumindo, a inteligência artificial na educação não é uma ameaça, mas sim uma oportunidade de redefinir o que significa aprender e criar no mundo moderno. Sem dúvida, a integração da inteligência artificial na educação é uma jornada repleta de promessas e perigos. E enquanto navegamos por este território desconhecido, é bom pisar com cuidado, consideração e, acima de tudo, com o bem-estar dos alunos em mente. A inteligência artificial tem o potencial de transformar o mundo da educação para melhor, mas só se abordarmos com uma visão clara e um propósito firme. E o que você acha? Queremos saber sua opinião. Como você vê o papel da inteligência artificial na educação? Está nos ajudando a crescer ou nos limitando? Compartilhe seus pensamentos e sugestões para futuros tópicos nos comentários. Suas ideias nos ajudam a desenvolver vídeos cada vez melhores. Se você quer saber como começar a aplicar a inteligência artificial na vida hoje, assista esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no Jornada IA e ativar o sininho para você ficar por dentro da nova era da inteligência artificial. Nos vemos na próxima!